o Flamengo fechou o maior acordo financeiro da história do clube. Tudo preparado para o clássico deste sábado. O Flamengo está escalado para encarar o Fluminense. O duelo é válido pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. São as semifinais do Campeonato Carioca. E o provável Flamengo para pegar o Fluminense é... Flamengo e Adidas avançam em negociação para a renovação de contrato. Saiu nova pesquisa sobre o crescimento das torcidas no futebol brasileiro. Mas o Flamengo, que é realmente um fenômeno, tem muito mais torcida no Brasil todo. Os números estão aí. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora, na manhã deste sábado, no canal Meu Mengão React. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Chega mais, porque hoje tem Flamengo. O Mengão entra em campo hoje às 9 horas da noite. Seja muito bem-vindo na manhã deste sábado. Estamos aqui trazendo as informações e as notícias do Flamengo para vocês. Já chega aqui dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Nos ajude a bater uma meta hoje de 5 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso de mais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte se inscrevendo. Tem um botão aqui embaixo, aperte o botão, se inscreva, faça parte do nosso canal e ative o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as informações e as notícias do Flamengo. E escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, se você é do Acre, se você é do Amazonas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, escreva nos comentários para que a gente saiba onde tem torcedor do Mengão. Tem torcedor em Goiás, tem torcedor em Mato Grosso do Sul. Escreva nos comentários aí de qual cidade você assiste nossos vídeos e também já arrisca o seu palpite para a partida de hoje entre Fluminense e Flamengo. Coloca o seu palpite aí nos comentários e vamos ver o que vai acontecer. Vamos então para o vídeo de hoje, para as informações do Flamengo. Vou deixar os créditos ao canal da Flá TV, ao canal ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande. Link na descrição como créditos. Bora então analisar as últimas informações do Flamengo. Com as semifinais do Campeonato Carioca, quem traz os detalhes é o Pedro Henrique Torre. Chegou a hora da verdade. Hora da verdade no Campeonato Carioca é mata-mata, sem espaço para errar. As semifinais começam a esquentar mesmo sábado, 21 horas no Maracanã, com o Fla-Flu, o clássico que decidiu os últimos 4 campeonatos cariocas. Mas dessa vez, só um vai avançar. O Flamengo tem as dúvidas de Gabigol e Wesley, ambos ainda em recuperação de lesões. Mas para emplacar a 6ª decisão seguida de estadual, conta com uma novidade: Léo Ortiz, apresentado nesta sexta-feira. Espero que a gente faça 2 bons jogos contra o Fluminense, consiga chegar à final para que eu já possa chegar pé quente, né? Chegar campeão aqui. E acho que é importante chegar nesse momento também, é uma fase decisiva, já entender o tamanho do clube, o tamanho do clássico também. E espero que eu esteja, né? Isso vai depender do treinador, mas acredito que sim. Como eu disse, já estou registrado, estava jogando, então estou em ritmo de jogo e estou preparado se pintar a oportunidade. A vantagem de 2 resultados iguais é rubro-negra, só que é o Fluminense quem briga pelo tri. Nas 2 últimas vezes bateu o Fla na final. Agora tem 3 desfalques: Samuel Xavier e Douglas Costa lesionados e André suspenso. Nada que diminua a confiança. Sabemos que são 2 jogos muito difíceis, muito importantes para nós e a gente está totalmente focado e fechado para chegar da nossa melhor forma. Chegamos com essa ambição de conseguir o tricampeonato. O período de testes ficou para trás. A partir de agora vale mesmo a taça. Fla-Flu, Nova Iguaçu e Vasco, que comecem os jogos. É isso, e vendo a comparação aí entre Flamengo e Fluminense em jogos oficiais neste ano. O Fluminense jogou 2 a mais, perdeu 3. O Flamengo não perdeu nenhum. Do lado rubro-negro, 8 vitórias e 3 empates, então 7-3-3 para o Fluminense. Aproveitamento 80, quase 82% para o Flamengo, 61,5% para o Fluminense. Gols marcados 23-19. Olha, sofridos, o Fluminense sofreu 12. O Flamengo, um gol.
e ainda com time reserva este gol. Então a defesa vem muito bem, sim senhor, sob o comando do técnico Tite. Agora o Tiratema, o primeiro jogo neste sábado, promessa de jogaço. A gente fala alerta de pênaltis, alerta de jogaço entre Fla-Flu. Agora, na apresentação do Léo Ortiz, logo depois o Marcos Braz deu uma entrevista falando sobre o interesse no Maicon do Corinthians, né? Ele admitiu que teve ali, mas o que aconteceu, segundo o dirigente, não foi o Maicon quem recusou a proposta, e sim o Shakhtar Donetsk. Vamos ouvi-lo. Dia 19 de fevereiro, o Flamengo fez uma proposta para o Shakhtar. E a proposta foi recusada. É difícil, aí para quem acompanha a gente aqui há 5 anos e 3 meses, a gente fazer uma proposta em que, por um clube, em que não tenha sido bem encaminhada com o empresário ou com o atleta. Primeira coisa que a gente faz é saber se o jogador quer ou se tem a possibilidade de escolha de vir para cá, porque às vezes é uma escolha de vida, não é só a escolha esportiva. O jogador, quando está fora, às vezes o jogador está em São Paulo, tem criança na escola, tem criança adaptada. Se a gente fez a proposta para o Shakhtar, é que as coisas andaram bem na outra ponta, certo? O que aconteceu é que o Shakhtar negou a proposta do Flamengo. Esse sim, esse negou. E a gente, por razões internas aqui, a gente entendeu que não deveria ou que poderia fazer uma contraproposta. Desejo boa sorte para o Corinthians, para o Maicon. Agora, não procede aquela narrativa em que estão querendo atribuir lá pelos setoristas que cobrem o Corinthians. Mas tá bem, é do jogo. O setorista tem que ficar, teoricamente, tem que ficar bem lá. Essa coisa de disputa São Paulo-Rio não é muito legal para o futebol. Acho que o futebol não precisa disso. Enfim, de qualquer forma, o Marcos Braz deu a explicação do que ocorreu, a versão dele. De qualquer forma, o Maicon fica no Corinthians e agora resolve a questão, a pendência de 11 meses de direitos de imagem que o clube não pagou. Com essa conversa vindo à tona, as duas partes estão negociando, o Corinthians tem que pagar, porque tá no contrato, e o Maicon fica no Corinthians. E o Flamengo e a Adidas ajustam últimos detalhes para selar um acordo milionário. O foco do Flamengo dentro das 4 linhas é o clássico contra o Fluminense pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. E fora de campo, contudo, o rubro-negro tem negociações encaminhadas para renovar o contrato com a Adidas. E antes de mais nada, vale lembrar que atualmente o acordo com a Adidas rende entre 60 a 70 milhões de reais para o Flamengo. Flamengo e Adidas estão perto de renovar o contrato que acaba em 2025. A negociação envolve um reajuste em um valor fixo e algumas alterações em alguns royalties. A Adidas inicialmente queria um novo contrato por 8 anos com o Flamengo, porém o clube opta por um período menor. A renovação deve ser fechada em um vínculo entre 4 e 6 anos. O acordo atual com a Adidas rende entre 60 e 70 milhões para o Flamengo. Boa parte desse valor é referente a royalties, já que o Flamengo ganha 35% da venda de cada peça. Além disso, há também um valor fixo. Matéria aí do Rodrigo Matos, do UOL. Saiu mais uma pesquisa das torcidas do futebol brasileiro e a torcida do Flamengo continua disparando. E nesse momento, essa pesquisa foi feita por regiões. Vamos analisar o João Guilherme falando sobre isso. Nós vamos detalhar ainda mais e tocar num assunto que é muito polêmico. Falam que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, porque tem muitos torcedores fora do Rio de Janeiro, e esses torcedores também são de times locais, além do rubro-negro carioca. E esta pesquisa, agora que nós vamos mostrar Atlas Intel por regiões do Brasil, vai fazer esse mito cair, hein? Você quer ver só? Dá uma olhada aí. Pegando a página do GE, onde saiu a pesquisa. Top 5 por regiões do Brasil. Começamos pela região sul. E aqui a dupla Grenal domina completamente. Não tem para ninguém. Mas vocês podem perceber que há uma presença muito forte do trio de ferro de São Paulo. São Paulo, Corinthians
e Palmeiras. Essa é a única região do Brasil que o Flamengo não aparece no top 5. Ou seja, os 3 de São Paulo da capital têm uma presença forte no sul do Brasil com a dupla Grenal. Aí nós vamos para a região centro-oeste. E aqui o domínio é absoluto rubro-negro, 42,6%. Entretanto, estamos vendo aqui, o Corinthians tem 29,3%, é a segunda maior torcida do Centro-Oeste. O Palmeiras é a terceira, 9,2%. O São Paulo tem 4,7%. E o Vasco da Gama, 4,3%. Aqui estão as 5 maiores torcidas do Brasil. Vamos para a região sudeste. E algo interessante acontece aqui. O Corinthians tem a maior torcida da região, 16,5%. O Corinthians é um time baseado no estado de São Paulo, que tem 44 milhões de habitantes. 3 vezes mais população que o estado do Rio de Janeiro, que é a sede do Flamengo. E você pode perceber aqui que o Flamengo, praticamente dentro da margem de erro, empata com o Corinthians na região sudeste, 14,9%. Isso demonstra que o Flamengo tem uma penetração muito grande, além do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais e dentro de São Paulo, porque senão ia ser difícil se aproximar aqui do Timão. Mas o Flamengo consegue se aproximar. Destaque também para o Cruzeiro, que vem crescendo cada vez mais no ranking de torcidas e que tem a sua torcida praticamente toda concentrada em Minas Gerais e na região sudeste. Depois Palmeiras, São Paulo e Vasco da Gama. O Palmeiras apresentando um crescimento no Sudeste e superando São Paulo e Vasco. Vamos para o Nordeste. E aí o Flamengo deita 27,5%. Mas o São Paulo é o segundo com 13,3%. Colado no São Paulo vem o Bahia com 12,4%. Aí o Corinthians aparece com 9,3%. E o Vasco da Gama com 5,9%. E na região norte do Brasil, o Flamengo também tem a liderança, 18,7%. Mas, segundo a pesquisa, o Corinthians tem também um percentual expressivo, 16,6%, 10,1% para o Vasco da Gama, 9,1% para o São Paulo e 5,4% para o Palmeiras. Portanto, aqui um passeio detalhando a pesquisa Atlas Intel por todas as regiões do Brasil. E aí, minha gente, o que isso significa? As pessoas falam que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil porque ele tem torcida em outros estados além do Rio de Janeiro e que esses torcedores, além de torcerem para o Flamengo, torcem por times locais. E a pesquisa comprova que Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama também tem muita torcida espalhada pelo Brasil e este critério, então, tem que valer para essas outras torcidas. Uma coisa fica clara, o Flamengo tem um número muito maior de fãs do que os outros grandes times brasileiros no país inteiro e todos eles se beneficiam de ter torcidas fora do seu estado de origem. Mas o Flamengo, que é realmente um fenômeno, tem muito mais torcida no Brasil todo. Os números estão aí. Analise sem clubismo. E hoje tem Flamengo às 9 horas da noite, analisando elenco por elenco quem é melhor. E qual é o time que o técnico Tite vai escalar para essa partida? Vamos analisar nesse momento. Vai ser um duelo interessante. Muito. Vai ou não vai, Djalma? Ser um duelo interessante. Eu acho que até agora é o jogo do ano. Mas eu não tô falando do Maracanã e do jogo, não. Olha do que eu tô falando de duelo. Esse jogo aí? É o duelo UFC. Então vamos com tudo, Dani. Eu gosto assim. Sem ficar em cima do muro. Corre. Djalminha não corre, já que o Djalminha não corre, eu vou começar com você, Djalma. Goleiro por goleiro, é Fábio ou é Rossi? É Fábio.
É Rossi. E aí, presidente? Fábio. Momento dele, vivido desde o ano passado. Achei que a Mini já ia ter que entrar em ação aqui, porque o meu voto também é no Fábio. Não, vou no Fábio. Então entrou o goleiro do Fluminense. A gente tem que fazer uns esclarecimentos aqui, né? Claro. Porque o Fluminense está sem o Samuel e sem o André. Então a gente vai colocar quem joga. E joga o Guga do lado do Fluminense e o Varela do lado do Flamengo. O contestado Varela. Que eu ia o no Flamengo demorou e tal. Eu gosto do Guga também e tal. É outro contestado também, mas não é ruim o lateral, não. Mas o Varela agora foi se acostumando a jogar e tal. Foi se acostumando, aí o torcedor vai se acostumando com ele já fica mais tranquilo. E estamos falando de um lateral que é de seleção. Então, enfim, o torcedor não gostava, a gente sabe disso. Enfim, tinha outros melhores mesmo do que ele para serem usados, mas Varela. O Varela aumentou a produtividade dele jogando com o Tite, joga muito mais protegido, isso facilitou, né? Mas, Djalminha, diz aí você, Guga ou Varela? Eu sou o Guga, eu gosto mais do Guga. Eu ainda não vi o Varela fazer essa grande atuação. Lógico, a gente sabe o currículo do jogador, atleta da seleção uruguaia, mas no Flamengo ainda não vi o Varela jogar isso tudo, não. Então acho o Guga, fico com o Guga. Tá aí, o Guga mesmo reserva para o Djalma é melhor do que o Varela. Se fosse o Samuel, acho que o Samuel levaria, né? O meu voto seria no Samuel Xavier, Pascoal, mas eu quero te ouvir em relação a Guga e Varela. Também. Se você quiser falar do Samuel, também fica à vontade. Não, o Samuel estaria na lista. Também acho. Seria eleito acho que sem necessidade de voto. Mas eu vou ficar com o Guga. Eu acho que o Guga tem muito potencial e ainda não apresentou tudo porque ele tem como... ainda ele não teve, assim, a grande partida dele do Fluminense, ele não apareceu. Como o Varela também, não teve o grande jogo dele no time do Flamengo. Eu vou ficar com o Guga. Então venceu o Guga, eu tenho que votar? Não, como venceu o Guga? Se eu votar, 2-1. É que eu não votei. Não, então vote. Se eu votar, a Mini tá trabalhando hoje? Sim, ela não falta, não. Ô, minha senhora. Então a Mini vai ter Aqui quem falta somos nós de vez em quando, ela não. A chefe não tá. A chefe tá aí. De vez em quando, sei, ela podia ter se dado folga, né? Dia da mulher ela tinha que estar de folga, eu também, mas tudo bem. É Mini Boaventura o nome dela? Mini Boaventura. Tá arrumando essas folgas todas? Desculpa, vamos lá. Hoje é só pedrada. Meu voto é no Varela, Mini, e o seu? Guga. Ih, entrou o Guga, rapaz. Guga. Aí, segundo jogador do Fluminense a entrar na seleção. Feijãozinho com arroz do Varela não tá convencendo ninguém. Bom. Só a minha é você, Thiago e Fabrício. Um beijo pro meu amigo João Guilherme. Há necessidade? Há necessidade, se eu pensar no último jogo do Thiago, ele foi monstro. É outro questionado, desde que chegou, etc. Jogou demais a última partida. Mas o retrospecto do ano é para Fabrício e Bruno. Entendi. Há necessidade, mas eu voto no Fabrício do Bruno, o Pascoal isso. Também, o meu também, o do Djalma também. É isso, Djalma? Isso aí, Fabrício Bruno. Até com o nariz quebrado. Então tá bom. Então o Fabrício Bruno entrou. Ô, Pascoalzinho, você vai começar essa aí. Felipe Melo e Léo Pereira. Léo Pereira. Pode explicar, Pascoal, não precisa ser o Léo Pereira tá jogando muito bem. Era um desses contestados. Felipe é uma referência, hein? Hã? Felipe é uma referência no Fluminense. É referência, mas geralmente no intervalo ele nem volta. Então é uma referência de quase meio tempo só. E o Léo Pereira não. O Léo Pereira dá conta de jogar na zaga, dá conta de aparecer para roubar a bola do meio campo, dá conta de lateral esquerda. Eu fico com o Léo Pereira. O Carolino, Djalminha, e você? Não, assim, na carreira, né, o Felipe foi mais jogador do que o Léo Pereira, mas aí hoje, como zagueiro, o momento do Léo Pereira, eu fico com o Léo. No momento de hoje, fico com o Léo. E aí? Eu tava pensando isso, né, incomparável a carreira de um e de outro. Mas aí, se for assim, né, a gente vai ter que botar Felipe, Marcelo, não vai nem ter discussão.
Mas eu vou votar no Marcelo mais pela carreira do que no Ayrton, que tá jogando agora, e vou de Léo Pereira. Aqui, homem. Não, é porque já tá ali, ó. Léo Pereira, então ganhou já tô vendo o Marcelo ali, ó. Adiantando o serviço. Eu tô vendo o Marcelo e eu vou pensar, por mais que esteja jogando então, Fábio Ayrton, Guga, tal. a dupla de zaga do Flamengo e a lateral esquerda? Eu vou no Marcelo. Já Ayrton foi. Tá bem, não etc, é por carreira, é pelo momento. Pode jogar no meio, atrás, de goleiro, de qualquer coisa. O Ayrton, não sei nem se será titular. Muito bom, merece seleção brasileira e tal. Mas não sei, no esquema do Tite, se o Vinha vai jogar, vai ele. Gosto muito do Ayrton. O primeiro semestre foi o melhor jogador do Flamengo ano passado, no segundo não foi bem. Mas eu vou com a qualidade do Marcelo. E aí, Pascoal? Marcelo. Ih, rapaz. E aí, Djalma? Toda regra tem sua exceção, né? O Marcelo é uma dessas, eu fico com ele também. Não tem jeito. Entrou o Marcelo, meu voto seria no Ayrton Lucas, porque eu acho que tá num momento mais expressivo do que o Marcelo, apesar de eu ser uma grande fã do Marcelo em toda a história, em toda a carreira, quando jogou na seleção, sou fã dele, mas nesse momento eu iria de Ayrton. Mas aqui é democracia. Aí é outro lugar que fica injusto pela falta do André, porque eu votaria no André. Em não tendo o André, comparando o Martinelli com o Eric na função de primeiro volante, eu vou de Eric. Quero ouvir você. Não há necessidade. Pronto. Pulgar. A não ser que o Djalma queira discordar. Djalminha quer... Até rimou. Então tá bom. Então vamos de Eric aqui. Não, eu ia guardar o há necessidade para agora. Vocês quiseram antecipar ele? Pelo amor de Deus. Lima ou De La Cruz? Posso pular? Pode pular. Então tá bom. De La Cruz. Tá aí o De La Cruz entrando. E agora temos aqui... Aí vocês já sabem a minha opinião a respeito. 4 posições. Ganso e Arrascaeta? Vocês já sabem a minha opinião a respeito. O Ganso com o Diniz fez bonitos jogos, melhorou muito, mas o Arrascaeta Pra mim, o Arrascaeta é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Na posição dele? Ou no futebol brasileiro? Eu tô falando do futebol brasileiro. Aí sim, Arrasca ganhou a moral do Pascoal aqui. O Arrascaeta é o melhor jogador na atividade no futebol brasileiro. Djalminha jogou nessa função. Eu ia falar isso agora, deixa eu ir ali no... Deixando o cara que craque de Djalma. Pra mim é o debochado e não tem jeito. Eu concordo plenamente. O Arrascaeta hoje é o diferente desse time do Flamengo e no Brasil também. Eu fico com o Arrascaeta. Então já deu 3-0, presidente. E aí? Eu só fazer uma ressalvinha assim, porque assim, na carreira... Eu acho que o Ganso jogou mais que o Arrascaeta. Eu já falei isso uma vez. Lá atrás, eu acho que o Ganso jogou mais. E o Djalminha tava mais pra Ganso do que pra Arrascaeta, com a perninha esquerda ali, Será que é só por isso, e tal. Presidente, que fez essa ressalva aí? Não, vou de Arrascaeta, debochado. Não, me movia mais um pouquinho. Tinha mais de intensidade, né, galera? Inclusive, hoje você ainda corre mais quando joga. Ô, presidente, começa aí. Arias e Luiz Araújo. Eu não sei se o Arrascaeta é o melhor jogador brasileiro, ou jogando futebol brasileiro, talvez seja o Arias. Então não tenho dúvida nenhuma entre Luiz Araújo e Arias. Joga demais esse motorzinho do time. Lógico, o Arrascaeta tem mais categoria, etc. É outro tipo de jogador. Não, mas ele tá batendo ali com o Luiz Araújo. Não, eu sei, é porque o Arrascaeta... você tá comparando os dois em termos de futebol brasileiro. Tô dizendo que talvez o Arias seja o melhor do Brasil hoje, entendeu? Entendi. Então não dá para Luiz Araújo nem para um outro ali bater com ele. O Arias joga demais. Eu acho que não dá nem para saída. Para mim é Arias na cabeça, mas quero ouvir vocês dois também. Pascoal, eu concordo com vocês. Djalminha? O Arias tá jogando demais, Arias. Então entra o Arias. Ô, Djalminha, Cebolinha e Keno. Tipolina lá. Cebolinha e Keno. Briga boa, características parecidas. Eu vou ficar com um momento do Cebolinha aí, que se recuperou, vou ficar com o Cebolinha. Pascoal. Tipolina. O Pascoal já tá agarrado no Tipolino, não tem tempo, tá gostando do desempenho, né? Muito. Jogador diferente. Né? Vou repetir todas as palavras do Djalminha. Característica, Cebolinha, momento. Então entra o Cebolinha. Por unanimidade. Aí é duro agora, hein? Aí, pra mim, eu não tenho nenhum medo de apontar pra mim. O meu favorito é o Pedro. Não, peraí, não tem nenhuma dúvida? Zero? Tipo, zero? Acho que às vezes eu falo, eu sou mal interpretado, mas eu acho que a culpa é de quem fala, não é de quem ouve, sabe? Então eu vou repetir, porque eu não falei, não fui bem na colocação, vou repetir. Pedro. Não, peraí, não, isso eu entendi. Mas peraí, o Cano fez quantos gols na temporada passada? 40? Nas duas últimas aí, mais de 40 e tudo. É o mais difícil pra mim aí, ó. Aí, pra jogar a camisa pra cima, ao contrário do Pascoal, não tenho essa convicção.
Entendo o ótimo momento do Pedro, mas pelo amor de Deus, o que o Cano... Se pensar em Cano de Libertadores, fico muito em dúvida e vou te falar. Eu voto no Cano. Ih, Djalma. Olha o que aconteceu Pode deixar aqui, o Djalma, pode deixar você aí enroscado. Eu já tinha o meu voto antes. O Mauro votou antecipado. Eu vou de Cano também. O Cano não pode descartar um jogador como esse. Hoje, como 9, eu fico com Cano. 40 gols no ano. Rapaz, mas o Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada, não perdeu nenhum. E o Cano é do ano no Brasil todo e no mundo. Minha querida! É duro. Deu cutucada no Pascoal, mas você vai ter que desempatar essa, que meu voto também é no Pedro, Mini. E aí, Pedro ou Cano? É difícil. Cano. Eu tô achando que a Mini tá torcendo pra alguém aí, hein? Mas tudo bem. A Mini já desempatou 2 pro lado do Fluminense. Aqui, a seleção ficou com Fábio, Guga, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Marcelo, Eric Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, o meio-campo do Flamengo. Arias de um lado, Cebolinha do outro, e aí, assim, o Cano, obviamente, também representa muito bem, é o tal do jogar a camisa pra cima. Que ataque, hein? Não, é difícil. Que ataque Acho é esse aqui, que deu 5-5 isso aí, não deu, não? Volta aí pra gente ver. Ó, 2, não, 5-5 como se são 11? 3, 4, 5. 4, 5. Não, 6-5. 6-5 Flamengo. Não, 6-6, que 5-5 não ia dar nunca, né? 6-5. 5. Deu 5 do Fluminense e 6 do Flamengo. Eu quero dizer que se votarem agora no Tite ou no Diniz, dependendo, aí ficaria tudo igual. Mas não vai. Então vocês é que vão definir isso aí. É porque eu já tava olhando ali. Eu vou de Tite. Já tá dando 6-5 Flamengo. Eu vou de Tite, no geral, assim. Vou de Tite. Pensando em carreira ou pensando no Flamengo? Não, tá, acertou o Flamengo também. Acertou o Flamengo, mas se a gente for pensar na história de recente, o que o Diniz fez pelo Fluminense... E não, maravilhoso o trabalho dele. Se você parar pra pensar, os dois ainda não estão na plenitude com os times jogando o que eles imaginam. Né? O Fluminense fez um bom jogo até aqui, o Flamengo fez jogo de arrebentar, só vi um. Você fala, opa, Flamengo tá aí. Jogo dizer o Flamengo aí olha como é que campeonato. Eles botam ali no GC, Pascoal, pra você escolher que o tempo tá acabando. Eu vou... já tá Quem é mais técnico? Eu vou ficar com o Fernando Diniz. Djalminha. Fernando Diniz. Joga pra Mini. Vota no Tite e joga pra Mini. Não? Não dou aí não, porque a minha escolha tá feita. Eu sou fã do futebol do Fernando Diniz, adoro a maneira como ele joga, e nesse momento, em time onde está cada um, o Diniz já fez mais pelo Fluminense do que o Tite pelo Flamengo. O Tite acabou de chegar lá, gente. 6-6, aconteceu o que você queria, presidente. Deu empate, mas no placar não vai ter empate não. Quanto é que vai ser o Fla-Flu pra gente ir embora? 2-1 Flamengo. Pascoalzinho. Sabe que eu tenho um amigo que mandou uma mensagem aqui agora. Dizendo o quê? Ele falou que por menos de 3 ele não vai nem comemorar. Menos de 3 pra quem? O Flamengo. Esse rapaz aí não tá bom da cabeça não, Djalma. Eu acho que ele já não... Fla-Flu menos de 3 ele nem comemora. É o Conselheiro Miranda? Não, esse é o Digão que mandou. Só pra dizer o seguinte, 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo, 2-1 Flamengo. Ô, Djalminha, eu não sei não, mas qualquer torcida aí deu 0-0, ela tá comemorando, que é jogo duro. Mas eu, como falei, esse 55 era só em função do André, mas eu acho que vai ser 2-2. Olha lá, sexta-feira, o Djalma vai pegar aquele vaso ali, vai transformar numa taça de vinho. O homem cheio de bola de prata, bola de ouro, e botam 2-2 na parada. Djalminha Naves. Djalma Naves entrou pra família do presidente. Um belo jogo, 2-2, um belo jogo, 2-2. É 2-1 Flamengo pra gente ir embora. Segunda-feira a gente vai descobrir o que acontece nesse Fla-Flu. O Tite esboçou o time titular com Ayrton Lucas na lateral esquerda. Existia a dúvida de quem seria o titular na esquerda, Vinha ou Ayrton Lucas. Ayrton Lucas ficou no banco na última partida, o Vinha foi titular, fez até um bom jogo. Existia essa dúvida e pelo que eu apurei, o Ayrton Lucas treinou hoje no time titular. E o provável Flamengo para pegar o Fluminense é Rossi no gol, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. E aí, pessoal, bom time? Na minha opinião, um bom time. Talvez eu botasse ali o Vinha na lateral esquerda, mas escolheu o Ayrton Lucas, não é nenhum absurdo, muito pelo contrário.
Estamos falando de um jogador que acabou de ser convocado para a seleção brasileira, inclusive. Grupo Libra fechou um contrato bilionário com a Globo para poder fazer a transmissão do Campeonato Brasileiro. E com isso, o Flamengo vai fazer o seu maior contrato da história do futebol brasileiro, sendo o clube que mais vai faturar nessa modalidade. É isso aí, nação. Então tá aí as últimas informações do Flamengo. Escreva nos comentários aí o seu palpite, escreva de qual cidade você tá assistindo nossos vídeos e vamos torcer demais aí pro Flamengo fazer uma excelente partida para essa semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo tem direito a 2 empates. O Flamengo teve a melhor campanha ali na Taça Guanabara, então o Flamengo tem direito a 2 empates e aí chegaria na final do Campeonato Carioca. Mas é torcer agora pro Flamengo fazer uma excelente partida. Vamos ver o que vai acontecer, é torcer demais. 9 horas da noite o Mengão entra em campo. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, notícias do Flamengo para vocês. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.